Dr. Ben Schmidt foi um dos palestrantes do 10º Congresso Paulista de Neurologia, realizado entre os dias 18 e 20 de junho no Guarujá, em São Paulo. Confira. Esta é a 10ª edição do evento e a 4ª realizada no Sofitel Jequitimar. Durante 3 dias, este encontro científico contou com 190 palestras, realizadas simultaneamente em 6 auditórios. Mais de 1.500 profissionais participaram do evento. Pretendemos uma reunião de neurologistas, não só de neurologistas, de outros indivíduos que trabalham na área neurológica, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais, para que nós conversemos a respeito de assuntos ligados à neurologia, diagnóstico, tratamento. O tratamento sob uma forma completa, sob uma forma digna. É isso que estará sendo representado nesse congresso, nesta semana de junho de 2015. Este é mais um evento onde nós podemos nos encontrar com diversos profissionais, diversas especialidades, e é uma possibilidade a mais de entender tudo o que está acontecendo, todas as inovações. Aqui reúne especialistas em doenças neuromusculares como nós, na área de AVC e tantas outras informações sobre Alzheimer, distúrbios do movimento. É muito interessante, vale a pena participar. Mostrar a força da neurologia de São Paulo perante a comunidade nacional e internacional. Hoje a neurologia de São Paulo é uma neurologia respeitada no mundo inteiro. De acordo com o Dr. Acari Souza Bulli, o encontro permite que os neurologistas troquem aprendizados e se atualizem, gerando um processo de educação continuada. Nós falamos a respeito de esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença degenerativa, evolutiva, irreversível, incurável, e lá no livro eles põem fatal. E é uma forma que amedronta os pacientes, os familiares, os cuidadores, os médicos, os neurologistas também. Por qual razão? Será que eu tenho alguma coisa para fazer, para oferecer para esse indivíduo, para esta família? Há muitas coisas que nós poderemos fazer. E nós, nessa semana, neste dia aqui, nós comentamos a respeito de esclerose lateral amiotrófica. Como ela se manifesta, quais são as possíveis causas, quais são os marcadores biológicos, quais são as propostas terapêuticas do passado, do presente momento e para o futuro também, e quais são as propostas de avanços relacionados à esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas. Essa é a maneira, num país como o nosso, onde a educação é relegada ao último plano, onde não se dá valor aos professores da rede estadual. Eu acho que a neurologia dá um exemplo para o Brasil, a nossa força dá um exemplo da importância da educação para se construir um país melhor, uma saúde melhor para o Brasil, uma saúde melhor para os nossos jovens, né? O impacto da neurologia, repito, na sociedade brasileira é muito grande e é uma honra poder participar com um átomozinho estando aqui presente. O congresso contou com um espaço onde foram expostos diversos produtos e serviços. Sarcopenia e atrofia muscular foram os temas abordados por Dr. Ben Schmidt durante o congresso. A mensagem principal é que só depende de nós. Só depende de nós como que nós vamos viver, como nós vamos morrer, né? Depende dessa noção, dessa reflexão da nossa condição humana, da importância do esporte na nossa qualidade de vida. Da mesma maneira que a gente diz que a saúde não se compra na farmácia, a saúde se compra praticando esporte. Eu acho que essa é uma mensagem importante para as pessoas. As pessoas que começam a praticar esporte jovens, elas vão ter uma vida melhor e aproveitar essa chance maravilhosa que ou Deus ou a natureza nos deu. Você acompanha agora a palestra na íntegra. Bom dia. Esse trabalho começou com a minha mulher. Mulher dá muito trabalho, geralmente, né? E minha mulher, um dia eu estava dormindo, quando ela veio passar a mão no meu corpo e falou: amor, eu gostava tanto do seu bumbum, ele desapareceu. Eu fiquei muito preocupado com isso, que eu gostava do meu bumbum. Nessa mesma época,
a gente foi convidado para dar uma aula de sarcopenia no Congresso Internacional de Nutrição. E, entrando dentro do laboratório da neuromuscular, eu comecei a observar as biópsias de septagenários, de octogenários, e não conseguia achar atrofia muscular de fibras do tipo 2, que era uma coisa que estava na nossa cabeça. Então, a gente resolveu fazer essa apresentação de uma revisão da literatura baseado na nossa experiência pessoal. A primeira vez que alguém falou em sarcopenia foi Rosenberg, em 1989, e ligou, por isso que em forma de cruz, a sarcopenia muito à maneira de como nós vamos morrer. Mas, na verdade, o principal objetivo hoje dessa palestra é como nós devemos viver. Por definição, na literatura, a sarcopenia está descrita como um síndrome, caracterizado por perda de massa muscular, magra, força e performance física, progressiva. Idoso, na literatura, é quem tem mais de 60 anos. Quero deixar claro ao presidente, ao meu amigo Marco, que eu ainda não sou idoso, viu? É mais de 60 anos. E, principalmente, a sarcopenia, na literatura, é definida como uma perda de massa muscular, um pouquinho aumento de gordura, sendo que os exames que se usam são o exame clínico, logicamente, principalmente, a olho nu, né? Por exemplo, chama atenção quando nós vamos correr em Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo, a gente vê que aqueles idosos que correm não têm bumbum, tem as pernas fininhas, né? É nítida a perda de massa muscular, principalmente nos membros inferiores e nos glúteos. Ultrassom, bioimpedância é um exame interessante, tomografia, ressonância, densitometria. Porém, na análise da literatura, e eu agradeço ao Roberto Dias de ter feito isso com muito cuidado, ela não é uma entidade inteiramente compreendida. E existem fatores que participam dessa perda de massa muscular do idoso. Diminuição da inervação, diminuição do ritmo de regeneração muscular, diminuição da secreção de hormônios, aumento de mediadores inflamatórios, diminuição da ingestão proteico-calórica, inatividade, aposentadoria e expressão gênica. A gente vai comentar as coisas mais importantes desses cofatores de sarcopenia. O mais importante deles é a diminuição da inervação. Então, o que diz a literatura? A literatura diz, antes disso, que, na experiência pessoal, é um orgulho para nós da Unifesp dizer que nós estamos chegando a 12 mil biópsias no Brasil, que é o maior arquivo de patologia muscular do nosso país. E que, somadas 13 mil biópsias com correlação clínica no exterior, transforma a gente numa experiência de 25 mil biópsias musculares com correlação clínica durante a nossa vida. O distúrbio da inervação, pela literatura, ele diz que, conforme a gente envelhece, a gente perde 25% dos motores alfa do encéfalo, que é um problema ou de Deus ou da natureza. Mas é um fato. A diminuição do número de neurônios motores do corno anterior da medula e do número de fibras mielínicas. Isso é um dado de necropsia. E a diminuição do número de fibras musculares, que é o número da necropsia. Então, vejam bem, já na literatura a gente percebe que nós não estamos falando de atrofia muscular. Nós estamos falando de um processo biológico da vida, da perda de neurônios e da perda de fibras musculares. Aqui um slide de um corno anterior com
corpo celular. E, revendo as biópsias musculares de octogenários e septuagenários na escola, chamou a atenção que, aí, por biópsia, que 95% dos 100 casos observados na época, a gente individualizou a presença de type grouping. Porém, esse agrupamento de fibras de um mesmo tipo histoquímico, não havia atrofia. Era um type grouping composto por fibras musculares do mesmo tipo histoquímico. O que aconteceu? Aconteceu que, durante a vida, esse indivíduo teve uma desinervação, foi reinervado e as fibras musculares readquiriram o seu volume. E uma ausência absoluta de fibras do tipo 2, que só foi observada em pacientes que são inativos ou que têm doenças concomitantes. Então, um maratonista no Ibirapuera que a gente for biopsiar, a gente não vai encontrar atrofia muscular de fibra do tipo 2. É lógico que a gente não vai fazer autópsia nele, né? Para ver se ele perdeu o neurônio no corno anterior, né? E, na eletroneuromiografia, uma diminuição do número de unidades motoras, comprovando o substrato anatomopatológico. Muito bom. Aqui uma imagem de type group de um desses octogenários, ó. Agrupamento de fibras do tipo 2, agrupamentos de fibras do tipo 1. Mas sem atrofia. E aqui, com comorbidade, com uma doença neuromuscular associada, onde eu vejo as fibras do tipo 2, aqui na TPase pré-incubada no pH 9,4, com uma predominância tranquila de fibras do tipo 2. Pode chamar que aqui tem uma atrofia de fibra do tipo 1 atrófica, mas a predominância de tipo 2 é óbvia, né? Que é o substrato anatopatológico de toda a biópsia muscular da paralisia cerebral, que é o substrato anatopatológico de todas as pessoas inativas, sedentárias. Além disso, existe uma diminuição na literatura descrita do ritmo de regeneração muscular. Nós trocamos a nossa carne, nós trocamos o nosso músculo a cada 10 dias. Porque a vida média útil da actina e na miosina, que são as proteínas contrácteis mais importantes do músculo esquelético, é de no máximo 10 dias, que é a miosina de cadeia longa. E por que será que Deus ou a natureza fez assim? A gente troca as proteínas contrácteis para ter qualidade de contração. Porque o princípio da vida é o princípio motor. Então, essa troca de carne e de músculo, por isso que a CPK nunca é zero. Quem tem CPK zero é porque está morto, vai passar de autópsia. E a enzima, a CKMB do coração também nunca é zero. O miocárdio, a regeneração é mais lenta, demora 1 mês. Diminuição do número de células satélites, um dado visto pela eletrônica. Diminuição de mitoses dessas células satélites também pela eletrônica. Mostrando que isso é uma evolução da senescência. A gente envelhece e a gente vai perdendo neurônios. Tanto do encéfalo como do corno anterior da medula. Então, para refrisar que essa troca de proteínas contrácteis da natureza, ela tem relação com a qualidade da função muscular. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai trocando o músculo mais lentamente e a gente não vai tendo mais a mesma habilidade que a gente tem para fazer exercício, né? Quem gostou de jogar futebol, eu adorava jogar futebol, logicamente que hoje é muito difícil eu correr atrás do menino de 18 anos de idade. Quanto aos hormônios, nos homens, testosterona, GH, o fator de insulina, do crescimento do growth factor de insulina, nas mulheres, os estrógenos, a testosterona, eles estão diminuídos com a senescência. E mesmo porque eles são anabolizados e catabolizados nos músculos esqueléticos. Eles são um cofator, mas eles não são tão importantes quanto essa perda de inervação
pela literatura. O que eles acham importantes é a diminuição da ingestão proteíno-calórica. Nós temos um declínio, de 15% do metabolismo basal, e o velhinho tem tendência de comer menos, chamada anorexia do envelhecimento. E as causas descritas são a perda do apetite por causa da redução do paladar, do olfato, da saúde oral prejudicada. Está caro ir no dentista hoje em dia, né? Saciedade precoce, pelo aumento da leptina. Então, eles acham que essa ingestão proteíno-calórica diminuída pode ser importante na sarcopenia. Outros, com fatores medicamentos, fatores biopsicossociais e econômicos. Portanto, discute-se no idoso se eles necessitam tomar suplementos. É uma discussão que não está finalizada. Outro fator importante é o estilo de vida. Fumo, álcool, drogas, medicamentos, sobretudo inatividade, né, que leva a atrofia 2, conforme eu falei, gera um ciclo vicioso. O idoso com falência neuromuscular e sarcopenia cai no banheiro, tem muita fratura, muita queda. Eu agradeço ao professor Acari, que me orientou de eu colocar tapete no meu banheiro para não cair, não escorregar e não entrar nesse círculo vicioso. Mas o maior acidente de velhinhos é dentro do banheiro. E aí eles ficam inativos e entram nesse círculo vicioso. E um dado interessante é que na literatura metilhistidina, que é um marcador, não comprovou a diminuição da síntese proteica, hein? A gente perde neurônios, mas não perde a capacidade de produzir proteína muscular. Isso vai ser importante agora no fim, para onde a gente quer chegar, que é a mensagem da aula. Quanto ao aumento de mediadores inflamatórios, segundo a literatura, as citocinas, as interleucinas 6, 1, TNF2, eles estão presentes quando existem comorbidades. Eles não podem ser responsáveis diretos pela senescência. Existe uma classificação pela europeia, da União Geriátrica, da Sociedade de União Geriátrica da Europeia, que dividiu a classificação em 3 tipos, baseados em perda de massa, perda de força e perda de performance. Por quê? Porque nem todo mundo que perde massa perde força. E, mesma coisa, nem todo mundo que perde massa perde performance física. Então, segundo eles, o indivíduo pode ser chamado de pré-sarcopênico, quando ele só tem perda de massa muscular. Ou ele pode ser moderadamente sarcopênico, quando ele tem perda de massa e perda de performance ou de força. E ele é sarcopênico grave quando ele não tem força, quando ele não tem massa e quando ele não tem performance. Aí ele vai ficar doente. Porque perder massa muscular não é só perder habilidade. Quando a gente tem uma infecção, quando a gente fica doente, a gente precisa de anticorpo, a gente precisa lutar contra alguma infecção. A massa muscular é muito importante para fazer os anticorpos que defendem a vida da gente. Aposentadoria. É uma pena que eu não possa dar, pelas minhas características de personalidade, essa aula no Congresso Nacional. Porque discutir aposentadoria não possui nenhum significado em patologia muscular. É um fato de ignorância completa da condição humana. A aposentadoria não deveria ter discussão em lugar nenhum, a não ser que se ouvisse a mensagem final da nossa aula. Porque quem se aposenta, o que acontece com quem se aposenta? Adoece, perde qualidade de vida. Nós temos que trabalhar até o último segundo da nossa vida, infelizmente. Por quê? Porque
o indivíduo inativo, além de ele perder neurônio, ele vai ter uma atrofia do tipo 2 e ele está sendo desleal com a própria vida que ele ganhou. Quer seja de Deus, quer seja da natureza, quer seja da seleção natural, quer seja de uma divindade. Porque a vida conspira para a vida, hein? A gente não perde fibra do tipo 1. O coração não para de bater. O coração só tem fibra do tipo 1. Além disso, o sedentarismo leva a uma perda de capacidade aeróbica, né? E hoje o mundo é sedentário por causa dessas coisas aqui, né? Computador, tecnologia. Tem pessoas que passam o dia inteiro sentadas, né? Tem pessoas que usam um carro para se locomover a 3 esquinas de casa. Então, o esporte é muito importante. Para terminar, os fatores, a expressão gênica. O que se sabe de gene? Hoje em dia, a ciência só dá valor para as coisas modernas, né? É um grande erro científico só dar valor para as coisas modernas. Tem coisas que a gente não sabe, que a gente já descreveu antes, que a gente nem entendeu que a gente descreveu, mas a gente não dá valor. Parece a televisão. A ciência não pode ser como a televisão. A gente não pode dar valor só com as novidades. A gente tem que dar valor para a nossa história, para aquilo que aqueles nossos descendentes lutaram para descobrir, para fazer. Isso é ciência pura. Ciência pura não é só genética. Isso não é desmerecer a genética. Pelo contrário, é enaltecê-la. Ela tem que se acoplar com o nosso conhecimento daquilo que a gente já fez. E o que a genética diz na sarcopenia? O SAGE, que é uma análise seriada de expressão gênica, ele é capaz, num segmento pequeno, de analisar um monte, milhares de RNA mensageiros. E tem diminuição de DNA mitocondrial e nuclear, de genes de dentro da mitocôndria e do núcleo celular. Então, existe, sim, uma diminuição de expressão gênica relacionada ao metabolismo do glicogênio e glicose também. É óbvio que na sarcopenia tem uma participação genética. Quem já não foi numa academia de ginástica e viu meninos levantando peso 2 horas se olhando no espelho e o músculo não levanta 1 centímetro? E não vai levantar nunca, porque ele não tem constituição genética para fazer hipertrofia muscular. Tem outros que dá raiva, que chegam lá, fazem 3 repetições e o músculo incha. Então, é óbvio que a constituição genética faz parte do quadro para a gente entender sarcopenia. Mas ela ainda está muito aquém de ser totalmente estudada, porque apenas 2% dos genes que expressam as proteínas musculares foram considerados na literatura até a data de hoje, onde a gente fez a revisão bibliográfica. O problema é muito grave, porque estima-se para 2025 33 milhões de velhinhos no Brasil. É uma invasão de idosos. Nós vamos ser o 6º país do mundo cheio de velhinho. Se a gente hoje, se a saúde pública do nosso país é hipócrita, que não consegue cuidar da população, eu fico imaginando meus netos e os meus filhos, como é que a saúde pública vai fazer para cuidar de 33 milhões de velhinhos doentes? Onde é que está o dinheiro para cuidar de tanta doença? Então, o problema é muito grave, e a questão filosófica quanto à condição humana é muito interessante. E, além do mais, a sarcopenia não está incluída como doença na Organização Mundial da Saúde, até hoje. Eu não tenho residência, eu vou me alongar 2 minutos. Eu pediria permissão ao presidente, ao Gabriel, 2 minutinhos para deixar a minha mensagem aqui para vocês. Eu não tenho residência em neurologia. Toda a neurologia que eu aprendi foram com meus professores fora do Brasil e com os meus próprios alunos da neurologia. Alguns deles estão aqui
e muito do próprio Acari. Mas eu sei que a neurologia é linda, que a propedêutica neurológica é maravilhosa, mas eu sei que em neurologia, às vezes, a gente faz um diagnóstico brilhante e a gente fica de mãos atadas para tentar melhorar os nossos pacientes. Mas, nesse caso da sarcopenia, a gente não precisa de medicação. O tratamento, só lembrar que os andarilhos, os maratonistas, podem cursar com sarcopenia. Foi tentado no tratamento que a suplementação hormonal ela não é eficiente. Eu adoro que isso foi constatado na literatura, porque uma das frases que eu mais amo dizer é que a saúde não se compra na farmácia. E hoje em dia todo mundo tem mania de comprar algum medicamento todo dia para ser saudável. A saúde é um estilo de vida. Não se compra na farmácia. Não se pode curar a sarcopenia com suplementação, nem com hormônios. Eles não têm essa capacidade. Além do risco de morte súbita, eles também têm o risco de reações adversas com o aumento de neoplasias. Eles são potencialmente neoplásicos. Então, o tratamento de ouro pela Associação Australiana de Ciências do Esporte, uma associação de notoriedade internacional no tratamento da sarcopenia, é tratar desse aumento da síntese proteica, beneficiar de forma cardiovascular, prevenção de perda óssea, com a prescrição do esporte, de exercício. Uma coisa que vai 33 milhões de pessoas podem ter uma vida melhor praticando esporte, segundo eles, de acordo com exercícios de resistência e anaeróbicos. De que maneira? Usando 8 ou 10 grupos maiores musculares, quando atingir 12 repetições, aumentar um pouquinho o peso, sets de 2 a 3 com descanso de 1 a 2 minutos, 1 a 3 vezes por semana. Se nós, quase idosos, pudéssemos fazer pelo menos uma vez por semana exercício anaeróbico, a gente melhoraria bem já a nossa massa muscular. Não segurar a respiração e a duração seria menor que 1 hora. Na minha experiência pessoal, os pacientes que a gente tem feito reabilitação de sarcopenia, a gente tem usado suplementos, creatina, aminoácidos essenciais, e 20 miligramas de oxandrolona em média, quando eles não têm história de neoplasia. Com um resultado muito legal. Em vista de tudo isso, humildemente, a gente gostaria de mudar o nome da doença. Sarcopenia não é um bom nome, porque nem todo mundo que perde massa muscular é porque tem atrofia muscular. Primeiro, qual a vantagem de mudar o nome da sarcopenia? Primeiro, conscientizar a população. Conscientizar os indivíduos, de que fazer esporte não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde, em primeiro lugar. Segundo, que a melhor maneira da gente não ficar doente é a gente ter um estilo de vida saudável. Terceiro, refrisar que sarcopenia não é igual a atrofia muscular. Quarto, academicamente, todo conceito que a gente faz tem que estar intimamente ligado à nossa observação científica. A gente pode escolher. Vocês que são jovens podem passar isso para os seus pais. A gente pode morrer assim, viver assim, uma biópsia muscular onde só tem sacos nucleares, atróficos, com dificuldade para levantar da cadeira, dificuldade para subir escada, para se agachar para pegar alguma coisa, para levar uma mala no aeroporto. Ou a gente pode morrer assim. Melhor que isso, a gente pode viver assim e aproveitar a vida que Deus ou a natureza nos deu de maneira digna, fazendo o melhor que a gente pode. Só depende de nós. Aqui não tem indústria farmacêutica. Aqui tem conscientização, filosofia e reflexão sobre a condição humana.
Muito obrigado.